Nebenbei schreib ich ne Menge Hits. Liegt sie so in die Genen und deswegen ist Bewegung in den Fingern einfach alles. Nur so entsteht ein Album dieses Jahr auf jeden Fall und dann geht's. E aí pessoal, meu nome é Victor Fernandes, eu sou embarcadeiro MVP no Brasil e esse vídeo de hoje é para todo mundo que não pôde comparecer na Embarcadeiro Conference que aconteceu nessa última quinta-feira, dia 16 de outubro de 2014. No evento minha apresentação foi sobre monetização de aplicações iOS e Android e a gente começou ouvindo essa música, uma música de um autor chamado Moe Mitchells, e que, bom, eu não sei se vocês entendiam o que estava sendo falado, se vocês sabiam que língua era que estava sendo falado, mas a música é toda em alemão. E eu queria voltar ela um pouquinho e botar aqui pra gente ouvir novamente, tá certo? Então vamos ouvir o comecinho aqui da música de novo, hein? Presta atenção na letra. Vai começar a letra agora. An alle hier im Raum, die auf Mäuse stehen. Schreibt alle mal ganz laut, lass mich die Hände sehen. Es gibt Yen, Euro, Dollar, ich mein, es ist genug für alle da, kein Stress. Yes, und ihr fragt euch, was bei mir jetzt geht. Ich feier mein Leben, nebenbei schreib ich ne Menge Hits. Liegt sie so in die Genen und deswegen ist Bewegung in den Fingern einfach alles. Nur so entsteht ein Album dieses Jahr auf jeden Fall und dann geht's. Refrão agora. Então, a gente começou assim a apresentação lá. Cara, não importa se você entende ou não alemão, mas se você pegou o refrão ali, você entendeu o que ele estava falando. E na música a gente estava falando de dollars. E é disso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar do que é a linguagem mundial, dinheiro, dollars. Isso daí você vai poder ouvir em árabe, em chinês, em indiano, em japonês, em inglês, português, não interessa. A gente está falando de monetizar aplicações, a gente está falando de ganhar dinheiro em escala mundial. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje e mostrar como é fácil fazer isso dentro do Delphi. Então a gente fez isso lá no Embarcadeiro Conference. Minha ideia é dar uma palhinha aqui para vocês de um pouco como é que foi isso lá no nosso evento, tá bom? Então vamos lá. Eu comecei me apresentando brevemente, falando que eu trabalho com Delphi desde 1998, desde a versão 3. O pessoal me conhece aí como autor das revistas Active Delphi, The Club, Clube Delphi. E embarcadeiro MVP e consultor de treinamentos da Embarcadeiro no Brasil. Além disso, sou engenheiro eletricista e diretor técnico da TKS Software, a empresa da qual eu sou sócio. Professor da engenharia na Unijorge, trabalho dando aula aí um dia por semana, não tem como ser mais do que isso. E estou concluindo aí um mestrado em medicina na área de neurociências. Essa é uma parte aí meio doida da minha vida. Vamos pegar outro vídeo para falar sobre isso, tá certo? Então vamos lá. Eu comecei querendo saber lá no evento quem já tinha implementado apps iOS ou Android com RadioStudio. E assim, de uma plateia de, não sei, umas 80 pessoas, talvez, 60, 70% das pessoas levantaram a mão. Ou seja, pessoas que já estavam de alguma forma, já tinham mexido pelo menos dentro do Delphi, dentro do RadioStudio, C++ Builder e desenvolvido aplicações para iOS ou Android, ou usando outras plataformas como Xcode ou Java, tá certo? O pessoal levantou a mão, muita gente levantou a mão, cerca de 30, 40% das pessoas não levantaram a mão, o que mostra que ainda tem muita gente que está querendo saber mais e estava lá já pensando em ganhar dinheiro com isso, tá certo? Em seguida aí eu perguntei, mas vem cá, de vocês, quem efetivamente já desenvolveu um app e subiu o app para Apple Store ou para o Android Market? E aí pessoal, nessa hora, do que era um monte de mão levantada, eu juro, eu só precisei de uma mão para contar as pessoas. Só 4 pessoas de uma plateia de aproximadamente 80 pessoas levantaram a mão, dizendo que, olha, eu já desenvolvi um app e já coloquei na Apple Store. Então, perceba, muita gente já começando a mexer, um percentual de gente ainda não teve oportunidade de trabalhar, nem que seja para fazer testes, e um percentual muito pequeno de pessoas está explorando o poder das ferramentas que são o Apple Store e o Android Market. E que poder é esse que a gente está falando? A gente está falando de dólares, tá certo? A gente está falando de dinheiro, a gente está falando
de fazer uma arrecadação em escala mundial e sem fronteiras. Então a gente está falando em buscar ien na China, e buscar dólar na Austrália, e buscar dólar canadense, e buscar, euros na zona da Europa, do euro. A gente está falando em buscar o dinheiro onde ele estiver e alcançar esse cliente em potencial sem barreiras e sem limitações, o que é justamente um problema, que era um grande problema quando a gente desenvolvia aplicações no modelo tradicional, colocava no nosso site, tinha que depender do usuário fazer um acesso. Agora, a loja está na mão do usuário, tá certo? Primeiramente, me perdoe um pouco minha voz, eu estou um pouco rouco. Depois do evento a gente conversa muito, fala demais, reunião o tempo inteiro e minha voz não está das melhores agora no dia seguinte ao evento, tá certo? Bom, as lojas elas têm esse potencial de lhe dar essa abrangência mundial e permitir que você busque dólares onde eles estiverem e tem um preço a ser pago por isso. Normalmente uma lógica de 70-30, ou seja, 70% teu, 30% ficando para a loja que fizer a negociação para você, tá? Bom, e aí a gente começou falando um pouco dos modelos. Então o modelo tradicional seria um modelo onde usuários efetivamente compram o app, o usuário ele entra na loja, vê o aplicativo disponível, o aplicativo tem um custo para que seja liberado o download disso daí, e o teu aplicativo vai ter que ter algum tipo de apelo para motivar o cliente a fazer essa primeira compra, ou seja, ele entra pagando, ele já começa pagando. Uma grande questão em torno disso daí é que nesse modelo o usuário ele compra somente uma vez. Então, se você tem um aplicativo que teve 30 milhões de downloads a $1 cada um, parabéns, você ganhou 30 milhões de dólares, ficou com 70% disso. Muito bom. Mas para você ganhar mais dinheiro, você vai depender de conseguir angariar mais pessoas. Às vezes isso pode ser bastante complicado. Então você tem que estar aí o tempo inteiro batalhando para conquistar novos usuários. Tá certo? Esse é um modelo que dá muito certo. Existem aí exemplos de novos milionários ao redor do mundo que fizeram fortuna com jogos ou com produtos de $1 cada. Tá? Então nesse modelo você tem aí muitas soluções de 99 cents de dólar, como por exemplo o Angry Birds. E aí eu tirei de uma lista dos 25 aplicativos mais vendidos de todos os tempos, feita aí em maio de 2013, tá certo? Para Business Insider. E número 1, listado aí o Angry Birds. Número 2, o Fruit Ninja, tá certo? Também um jogo de 99 cents. Em sexto lugar, o WhatsApp. WhatsApp, que começou como uma ferramenta gratuita, se disseminou de uma forma descomunal ao redor de todo o mundo e hoje em dia está cobrando 99 cents de dólar por ano. Então, milhões de usuários ao redor do mundo e agora eles cobram 99 cents. Então o WhatsApp ele nem figurava nessa lista em 2012, em 2013 ele apareceu já em sexto lugar, simplesmente pelo fato de ter sido anunciado no final de 2013 que passaria a existir essa cobrança. Tá certo? Mas olha só, não é só de app de 99 cents que se faz esse modelo tradicional. Você tem apps, por exemplo, como o Safe Session Voice, que é um app de $300. Então aí já uma lista também da Business Insider dos 18 apps mais caros, listados aí em maio de 2014, uma lista bastante recente publicada pela Business Insider. E é um sistema de encriptação, onde a ideia é que eles propõem que sejam feitas ligações VoIP com um sistema de criptografia e te cobram aí de início $300. Então tem que existir algum tipo de apelo para que algum usuário entre e se proponha a colocar $300 numa compra. E a gente não para por aí, a gente tem aplicativos, por exemplo, como o Tap Menu, que estão disponíveis na App Store por $400. Então você tem a possibilidade de disponibilizar aí no teu restaurante um tablet com um sistema de compra, né, de oferta de produtos, onde você seleciona os produtos do menu do teu restaurante. Eu tive um restaurante lá em Hanover ano passado, onde das 30, 40 mesas que o restaurante tinha, todas as mesas tinham um iPad, você fazia sua seleção de produtos diretamente na mesa, isso já vinha
para a tua mesa imediatamente e ele atendia 40 mesas com 2 garçons. Tá? Então você consegue reduzir por um lado e o garçom ele só vinha efetivamente trazer as coisas na sua mesa porque ele não tinha que vir perguntar o que você queria. E aí, para a gente fechar, que tal o Bar Max? Está disponível no App Store aí por $1.000. Tá? O Bar Max é um aplicativo para quem vai fazer o exame de bar. O exame de bar nos Estados Unidos é o exame, né, equivalente à nossa OAB, para você poder advogar. E é um aplicativo que foi criado aí pela Harvard Law School e se propõe a simplesmente trazer informações, textos, calendários, informações úteis para quem vai fazer esse exame. Pessoal, a gente está falando de $1.000, a gente está falando já de um valor que é bastante significativo mesmo para o mercado americano de compra de aplicativos, tá certo? A gente tem que lembrar que a gente está sempre brigando por novos usuários e a gente inclusive só faz download uma única vez no que diz respeito inclusive a múltiplos devices. Então eu tenho um iPhone, eu tenho um iPad, eu faço um download no meu iPhone, se eu uso a mesma conta de usuário no meu iPad, é o mesmo download, então eu não faço 2 downloads, tá certo? Mas existe esse modelo e esse modelo pode ser também bastante lucrativo e a gente não pode ficar pensando só em modelos de 99 cents. Se tem gente cobrando $1.000 num aplicativo e esse aplicativo está aí disponível, é porque ele vende. Tá? E aí não é nada mais nada menos do que a Harvard Law School que está ofertando o produto. Tá certo? Bom, mas a gente está aqui para falar de in-app purchase, a gente está aqui para falar de um modelo também conhecido como freemium. Ou seja, um modelo onde eu deixo o meu usuário experimentar minha ferramenta, experimentar recursos dessa ferramenta, e depois eu cobro para que esse usuário eventualmente desbloqueie recursos ou funcionalidades dentro do meu app. Ou seja, eu permito que o usuário execute compras dentro do meu app. Tá certo? Eu posso, por exemplo, executar uma compra para remoção de anúncios. Então ele tem todos os recursos disponíveis, mas está sempre um anúnciozinho ali incomodando um pouquinho, ou ocupando um pedacinho da tela, e ele eventualmente remove aquele anúncio e paga por isso, tá certo? Além disso, eu posso ter o conceito de compra de bens duráveis ou consumíveis. Então, vamos lá, um bem durável. Se eu tenho uma aplicação onde eu vou remover um anúncio da minha aplicação, esse bem é considerado um bem durável. Eu removi uma vez, paguei para remover, pelo resto da vida do app, na minha conta, eu vou ter aquele anúncio removido. Ele não vai voltar a aparecer e eu vou ter que pagar de novo por isso. Bom, mas a gente também tem itens que são consumíveis, itens pelos quais eu pago e eventualmente eu consumo aquele recurso. Então se a gente parar para pensar, por exemplo, num esquema de jogo, eu posso ter algum tipo de bomba, de arma, alguma coisa assim, onde eventualmente depois de eu ter usado aquele recurso, usei a bomba, usei a arma, que seja, a munição acaba e se eu quiser mais munição eu tenho que comprar. Eu efetivamente troco isso por dinheiro real. Dinheiro do mundo real virando recurso dentro do seu jogo. Tá certo? Qual que é a grande vantagem desse modelo de in-app purchase, desse modelo freemium? A primeira grande vantagem é que o usuário ele não entra pagando. O usuário ele é seduzido pela ferramenta gratuita inicialmente, ele começa a fazer uso, ele começa a criar algum tipo de dependência, algum tipo de interesse pela ferramenta gratuitamente, e depois ele se vê por algum motivo tentado a efetuar uma compra. E isso facilita muito o acesso de novos usuários, tá certo? Porque nada melhor do que você experimentar alguma coisa antes de você comprar. Você faz isso quando você vai numa sorveteria, você pede para provar 2, 3 sabores e depois você faz a sua compra. Então não é à toa que eles te dão 2, 3 provas de sabor, eles querem que você opte e compre o produto. Bom, mas a grande diferença realmente não está só nisso. A grande diferença está no fato de você manter o usuário comprando. Diferentemente do modelo tradicional, onde o usuário compra apenas uma vez e ele não tem necessidade de comprar nada novamente contigo, aqui não. O usuário ele se mantém comprando. Se eu tiver recursos de manter esse usuário comigo, ele vai estar sempre sentindo a necessidade de algum novo recurso, de preferência bens consumíveis, que permitam que ele se mantenha comprando sempre ou periodicamente, tá certo? E aí é onde eu aumento muito a minha receita. Então por isso que o modelo in-app purchase tem sido aí bastante diferencial, porque ele vai garantir aí que de centavinho em centavinho, durante a operação do usuário ali no celular, às vezes sem nem mesmo perceber, e retornando todo mês dando 99 cents, R$3, você vai perceber, R$3 no seu cartão de crédito, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, não vai mudar nada, tá?
e aí você vai ganhar muito mais. Inclusive para sistemas com itens consumíveis que são periódicos. Exemplo, aqui eu tenho um dispositivo que a cada mês você tem que renovar uma assinatura de 99 cents de dólar. Então a cada mês você paga R$3 e renova. Barato, no entanto, para quem recebe no volume, isso daí é muito mais significativo do que receber uma única vez. Tá certo? Talvez o melhor exemplo de todos, até hoje, dessa categoria, seja um jogo chamado Clash of Clans. Então lá no evento eu perguntei se alguém aqui jogava Clash of Clans, algumas pessoas levantaram a mão, eu ainda brinquei, eu falei, quem não levantou a mão tá com vergonha de dizer, porque é um joguinho fantástico, um joguinho extremamente viciante, e um joguinho que se você não joga, eu aconselho você não jogar, tá certo? Então aqui no canto direito a gente tem ali uma moedinha em dourado, tá escrito 550, eu tenho uma gota em roxo, que no jogo se chama Elixir, tá certo? Tem ali 1000, e a gente tem umas esmeraldas ali em verde, que tem 249 unidades, tá certo? Bom, esse jogo ele é fantástico porque você consegue batalhar com outros clãs e fazer melhorias no seu clã, evoluir o seu clã. Quando você batalha contra os clãs, você rouba dinheiro, você rouba elixir, mas você não tem como roubar esmeraldas. As esmeraldas elas têm que necessariamente ser trocadas por dinheiro real ou obtidas de jeitos, às vezes, bastante difíceis e trabalhosos. Então, se eu atingir 1000 pontos no jogo, eu vou ganhar X 50 esmeraldas. Tá? Mas atingir 1000 pontos leva uma eternidade. Então, você acaba indo lá e gastando $10 para trocar por 200 esmeraldas, que seja. Tá? E o que essas esmeraldas permitem comprar no jogo? O que é fantástico é a moeda de troca que esse jogo entendeu. Tá? Aqui a gente tem no centro da tela sendo um bonequinho atualizando um Elixir Storage, que é um item do jogo. Então eu chego lá e digo, olha, esse Elixir Storage é level 1, eu quero atualizar ele para o level 2. Pago o dinheiro ou Elixir e o bonequinho começa a atualizar e coloca um tempo ali. Tá vendo ali? 9 minutos e 20 segundos para concluir. Mas, se eu quiser, eu posso clicar e por 3 esmeraldas ele termina imediatamente. Então, senhores, a receita de sucesso desse jogo foi entender que tempo é uma coisa que todo mundo tem pouco e todo mundo tem ansiedade e impaciência. Então, assim, ok, agora são 9 minutos, mas à medida que o jogo evolui, você chega lá no level 10, 11 do seu Elixir Storage, essa atualização começa a levar 3 dias. Você clica agora e daqui a 3 dias isso vai estar concluído. Então você acaba, eventualmente, querendo acelerar algumas coisas e querendo ter resultados mais imediatos. E aí eles trabalham com esse imediatismo na troca por esmeraldas. Tá certo? O Clash of Clans, também aí segundo a Business Insider, ele foi criado em 2012 e tem números impressionantes. É um dos jogos que chegou mais rapidamente ao topo da lista e se mantém no topo da lista até hoje. Em 2013 eles faturaram nada mais nada menos do que 892 milhões de dólares. Tá certo? Em 2013 eles tiveram picos de até 5 milhões de dólares em um único dia. Faturar 5 milhões de dólares em um único dia é algo impressionante. Tá? E tem se mostrado aí uma realidade. Não preciso dizer que os criadores estão milionários, tá certo? Bom, esse modelo de in-app purchase, segundo estudos da Distimo de março de 2013, eles são responsáveis aí por 71% do faturamento das lojas. Então o modelo in-app purchase ele se consolidou como o modelo de maior faturamento para as lojas, ficando em 24% o faturamento do modelo tradicional, onde o usuário inicia pagando por um produto, e somente 5% da fatia a combinação entre os dois modelos. O modelo onde o usuário compra a ferramenta inicialmente e também tem recurso de in-app purchase dentro dela. Tá certo? Ok, ou seja, in-app purchase é uma realidade. In-app purchase você tem que desenvolver técnicas para manter o usuário comprando e através disso você vai ter aí a garantia de um maior faturamento e é assim que as lojas estão ganhando muito dinheiro. Onde é que está o Brasil em relação a isso? Segundo pesquisa de junho de 2012 da Distimo, o Brasil fica aí em 6º lugar numa taxa de crescimento anual em relação à arrecadação dos 200 dos apps que mais arrecadam
em 30 países analisados entre 2011 e 2012, tá certo? Então a gente está em sexto lugar, uma categoria, uma posição aí bastante relevante no cenário mundial, com 83% de crescimento na arrecadação em relação a períodos anteriores, tá certo? Bom, qual que é a mágica, senhores? A mágica é vocês conseguirem atingir todos os públicos ou atingir públicos muito específicos e fazer com que esse modelo de in-app purchase seja aplicado nessa situação que você venha definir dentro do seu app, tá certo? Melhor cenário, atingir a todos. Outros cenários, atingir públicos específicos. Então aqui, ó, tem uma criancinha aqui, eu tenho uma filha de 2 anos, que parece esse menino aí brincando com o celular, adora o celular, e tá aí um aplicativo brasileiro, talvez alguns de vocês conheçam, tá bombando, não vou citar nomes nesse caso, que está bombando em relação à arrecadação. É um aplicativo que tem recursos de jogos infantis, ele condensa no mesmo aplicativo vídeos, jogos, quebra-cabeças, uma série de coisas e cobra R$10 por mês. O cara tá ganhando muito dinheiro com isso, tá certo? Além disso, a gente tem outros exemplos que vão desde a criancinha até o executivo dentro do metrô, uma senhora já de idade e menor poder aquisitivo, que seria o Ant Smasher. O Ant Smasher talvez seja um dos jogos que mais fez sucesso, tá? Não sei se vocês já jogaram, mas desce umas formiguinhas na sua tela, você vai batendo o dedo e elas vão se esmagando, faz uma zoadinha de que ele esmagou, tá certo? Aí, na medida em que aparecem abelhas, você não deve tocar nas abelhas, sempre pegar somente as formigas. Segundo a reportagem aí de 2012, da Isto é Economia, tá certo? O Ant Smasher, ele já faturou em 2012, quando essa reportagem foi publicada, 30 milhões de downloads, com uma receita de 3 milhões de dólares por ano. Isso para um app gratuito, ou seja, o app onde você faz a gratuidade do download, e isso daqui é faturado liberando anúncio. Agora, senhores, eu não sei se vocês têm a ciência dessa informação, mas o Ant Smasher foi desenvolvido por um paulista, tá certo? Tá aqui o link do LinkedIn do Guilherme, tá certo? E o Guilherme Schwarzman, não sei nem como é que diz aqui o nome dele. Ele tinha 24 anos quando ele criou esse app em 2010, e em 2011 ele recusou uma proposta de nada mais nada menos do que 50 milhões de dólares pelo Ant Smasher, porque ele achou que era pouco, que o app valia mais. E ele estava certo, realmente valia muito mais do que isso. Eles estão indo super bem, já criaram diversas outras estruturas e seria aí talvez um modelo, um exemplo brasileiro aí de fantástica arrecadação usando in-app purchase, tá certo? Ele fez isso através de remoção de banners. Bom, o modelo in-app purchase é o que a gente vai falar daqui a pouco dentro do Delphi. Aí nessa pedacinho finalzinho a gente vai só fugir um pouquinho só do tema e voltar e cair diretamente para ver isso dentro do Delphi. O que eu digo que eu vou fazer? Só um pouquinho, fugir um pouquinho do tema, que agora a gente vai falar de um outro modelo. Um modelo onde as empresas elas pagam para que vocês, desenvolvedores, desenvolvam o app dela. Então assim, imagine que há um tempo atrás, anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, um sem número de empresas não tinham website. E as empresas pagavam para que software houses ou estúdios de design, etc., desenvolvessem sites para elas. O que está acontecendo hoje é um movimento onde as empresas elas não têm apps. Seja para ofertar seus produtos, para divulgar sua empresa, para de certa forma relacionar isso com fazer a fixação da marca. Talvez um grande exemplo disso seja o aplicativo da Lego. Faz um download do aplicativo da Lego, é um aplicativo fantástico. Você simplesmente vai colecionando bonequinhos e os bonequinhos aparecem a cada 30 minutos, você ganha um novo bonequinho. E aí você pode trocar bonequinho com outras pessoas, e você paga também para remover banners, tá certo? E a Lego está ganhando muito dinheiro com esse aplicativo, que na verdade é simplesmente um aplicativo de fixação de marca dela, que ela contratou alguma outra empresa para desenvolver para ela. Esses aplicativos, quando vocês são contratados para fazer, você pode ser contratado e cobrar o preço para desenvolver. E dentro desse aplicativo você pode ter o modelo in-app purchase, ou seja, a Lego tem lá, você pode remover um banner dentro do aplicativo dela. A questão é se você, como desenvolvedor, vai ter ou não participação no resultado desse aplicativo.
Então você pode negociar um valor alto para não ter participação no resultado, ou você pode negociar um valor mais baixo de desenvolvimento, ou até gratuidade do desenvolvimento, desde que você tenha participação no resultado das vendas do in-app purchase resultantes desse aplicativo. Então isso aí seria uma outra forma aí de monetização, tá certo? Que eu gostaria que vocês mantivessem em mente, para que vocês possam aí fazer geração, administração de conteúdo para as empresas. E esse talvez seja um modelo mais próximo do modelo convencional que a gente entende, onde alguém contrata a sua software house para fazer desenvolvimento. Tá? Talvez a grande maioria de vocês trabalhe dessa forma, eu trabalho dessa forma, venho trabalhando assim há 15 anos, onde alguém paga por um serviço. A questão é que agora a pessoa pode pagar ou não, e a gente vai depois ser parceiro, sócio nessa arrecadação, tá certo? Bom, terminando aí a parte que a gente vai fugir um pouquinho aí do tema central da nossa aplicação, só chamar a atenção de que esse dinheiro ele não vem de graça. Então muitas empresas elas têm, com o passar do tempo, caído aí num intricado problema tributário, que é a quem você tem que pagar os impostos sobre esse faturamento. Ok, 70% da arrecadação é sua, 30% é da loja, mas ainda assim você tem que pagar imposto sobre esses 70% que ficaram com você. E aí você tem que pagar isso no país onde você está, no país onde o servidor da loja, do Apple Store ou da Android Market está, ou no país onde o cliente fez o download. Então a quem de direito esse imposto, tá certo? Alertar só que a Apple e a Google elas reportam para o IRS nos Estados Unidos todos os nomes de empresas e desenvolvedores com faturamento acima de $20.000 anual, tá certo? O IRS é o equivalente à nossa Receita Federal. E o que acontece é que no momento em que eles reportam isso, você começa a acumular um passivo tributário, ou seja, uma dívida tributária junto aos Estados Unidos. Eventualmente, as empresas, quando elas resolvem abrir escritório nos Estados Unidos, elas descobrem que esse passivo existe. Por que eu abriria um escritório nos Estados Unidos? Basicamente porque você, se estiver ganhando $20.000 por ano ou mais do que isso, você provavelmente já vai querer que esse dinheiro fique nos Estados Unidos. E você vai consumir esse dinheiro por lá, você vai comprar uma casa em Miami e você eventualmente não vai nem trazer esse dinheiro para o Brasil. Então, só que você, na hora que você for fazer isso, você vai precisar de uma empresa lá, uma conta bancária lá, e aí nessa hora você vai descobrir que você tem aí uma dívida com os Estados Unidos, tá certo? Isso é uma publicação bastante recente aí do mês passado, mês 9 de 2014, da revista Mobile Time, tá certo? Fernando Paiva fez um trabalho muito bom aí, alertando os desenvolvedores para isso e sinalizando inclusive valores percentuais de alíquotas federais girando em torno de 25 a 34% do valor que você arrecadar em impostos, e para rendas tributáveis de 50 até 10 milhões por ano. Acima de 10 milhões por ano vocês vão ter que pagar valores de imposto maiores, superiores a 35%. Bom, é muito imposto, concordo contigo que é muita coisa. Arrecadei 10 milhões, tem que pagar 35% de imposto, é muito dinheiro. Mas, senhores, cá pra nós, se vocês estiverem arrecadando 10 milhões de dólares por ano, pelo amor de Deus, lembra de mim e me contrata, porque vocês já estão muito ricos, tá certo? Então, queria eu estar aí pagando 35% de imposto sobre 10 milhões por ano de arrecadação, tá certo? Então, você tem que pensar por esse lado também e ficar atento para essas questões, tá certo? Além de impostos federais, também incidem aí alíquotas estaduais, que giram em torno de 0 a 15% a depender do faturamento, e tipicamente são pagas para o local onde o download foi feito. Isso se o seu download for feito nos Estados Unidos, tá certo? Bom, vamos aí agora passar para uma etapa de código, vamos ver como é simples implementar isso dentro do Delphi. Então, como é que eu faço isso dentro do Delphi, tá certo? Como é que eu desenvolvo solução de in-app purchase dentro do Delphi? Então, esse, apesar de parecer, não sou eu, tá certo? Mas é bastante simples realmente. A gente vai aí para toda aplicação de in-app purchase ter que declarar uma cláusula uses a unit aí fmx.inappurchase, tá certo? E essa unit que você vai fazer a declaração no seu uses vai te permitir criar uma variável que, no caso do demo que a gente demonstrar aí depois, ela foi declarada aí como private, mas o que importa é que
esse objeto ele vai ser declarado como sendo da classe T in-app purchase. Essa classe está declarada aqui justamente dentro dessa unit e é ela que vai conter aí todas as interfaces, funções, procedimentos para que a gente faça a configuração e o consumo dessas estruturas, tá certo? Dentro da nossa aplicação em Delphi. Bom, se a gente for lá e der um clique na classe aqui, um Ctrl clique no fmx.inappPurchase, eu vou ter acesso aí à declaração da classe T inappPurchase, então eu consigo ver aí a declaração dela e vejo na verdade que ela descende de T custom inappPurchase, que inclusive eu posso clicar novamente, Ctrl clique novamente em cima desse link aqui, e aí eu vou cair lá na declaração do T custom inappPurchase, vou ver que esse cara descende de T component, tá certo? Que tem um interface de in-app-purchase callbacks, onde aqui eu tenho já todos os meus eventos, funções, propriedades declarados, tá certo? Então você pode aí investigar essa Unity, investigar como esse desenvolvimento foi feito no nível mais baixo e, obviamente, ver como é que isso foi disponibilizado para você, porque a ideia é que no seu uso isso seja o mais simples possível. Mas é sempre bom a gente conhecer o que está por trás das cenas, tá certo? Bom, se você começar a estudar, explorar um pouco mais essa Unity e as declarações que estão aqui dentro, você vai enxergar aí alguns if-defs. Então você vai ver, por exemplo, que você vai ter um if-def iOS, um if-def Android, onde o Delphi ele vai verificar se você está fazendo a compilação da sua aplicação para iOS ou para Android, para saber se ele vai fazer a chamada do fmx in-app-purchase iOS ou fmx in-app-purchase Android. Então, na hora que ele estiver fazendo a execução dessas funções, ele ainda faz esse tratamento. E dentro de cada uma dessas, iOS ou Android, estão os desenvolvimentos específicos, tá certo? E detalhados conforme a API aí de cada um dos dois sistemas operacionais e feitos com base nas referências da Apple e nas referências do Android que eu já deixei aqui para vocês, tá certo? Então, se você vier aqui depois acessar esses dois links, você vai ver que as funções que são descritas nesses links estão implementadas nessas duas classes e que você tem uma classe mais externa que faz esse tratamento já para você, se você está compilando para um ou para outro, para que você, no seu aplicativo, não tenha que se preocupar com isso. Você simplesmente faz a chamada, passa o mesmo parâmetro na sua chamada e lá na frente, na hora de compilar, ele verifica para você e transfere isso dentro da API, faz o callback dentro da API sem que você tenha que se ocupar com isso. Então isso aí justamente é o poder aí da ferramenta da Embarcadero, facilitando muito a nossa vida, agilizando muito o nosso trabalho e é justamente o diferencial da nossa plataforma RAD, tá certo? Bom, então aí esses arquivos eles estão localizados tipicamente no diretório de instalação do Delphi, então C Program Files Embarcadero Studio 15.0 no caso do Delphi XE7 source/fmx. Então aqui os três arquivos que a gente estava falando, tá certo? A fmx in-app-purchase, os if-defs apontam para esses outros dois arquivos. Então se você tiver curiosidade, abre os arquivos, dá uma navegada, dá uma estudada, vale muito a pena. Bom, para você começar o seu desenvolvimento dentro do Delphi, o mais indicado é que você conheça muito bem as soluções de in-app purchase, tanto do iOS quanto do Android. Elas são muito semelhantes, muito parecidas, mas elas diferem em alguns aspectos uma da outra. Então é importante você ler as referências as referências oficiais dos fabricantes, mas também ler a DocWiki da Embarcadero, onde a gente tem o link aqui, ó, é mbt.co/xe6 in-app payments, ainda é xe6 porque desde o xe6 a gente já tem esses recursos implementados, e lá ó, traz aqui dois links onde separa, identifica cada um. Eventualmente você começa escolhendo um, eu vou começar trabalhando com o público de Android, vou começar trabalhando no público de iOS, ou você aloca duas equipes, faz esse em paralelo com aquele outro projeto. Então você vai estudar aí ou separadamente essas estruturas ou de forma paralela para fazer esse desenvolvimento e dar suporte aí nas duas lojas, se você quiser, tá certo? Então aconselho muito que comece fazendo essa leitura e em seguida verifique no Delphi o exemplo que está disponível no momento que você faz a instalação. Então se você for na pasta C Users, Public, Documents, Embarcadero Studio 15.0, no caso aqui do Delphi XE7, /samples,
Object Pascal Mobile Samples Device Sensors and Services /capital app, você vai achar esse exemplo onde a embarcadeira já deixou aí meio que tudo prontinho, demonstrando como fazer uso dessas funções. Então esse app que a gente vai dar uma olhadinha agora. E eu deixei aqui em vermelho marcado que a parte de Object Pascal, porque Object Pascal é, no caso, o demo para Delphi, mas você vai ter uma pasta lá também CPP, que é o demo de C++, tá certo? Onde tem lá o mesmo demo mostrando como é que você faz in-app purchase no C++, e inclusive, pessoal, o nome das funções se assemelha bastante, os parâmetros, etc. Tá certo? Então é bem transparente se você quiser trabalhar com um ou com o outro. Ok? O que essa aplicação faz? Então essa aplicação ela propõe um sistema de questionários, de perguntas, tá certo? Onde você tem 5, 10, 20 perguntas, você entra aqui e você vai respondendo as perguntas. Tá? Ele tem uma opção de configuração aqui embaixo, que você acessa essa tela de menu, onde você ativa perguntas por região, e ele demonstra aqui, por exemplo, uma compra para você tirar um banner, que eventualmente sua aplicação pode ter, ou, por exemplo, se você quiser comprar questões extras da Europa, você faz a compra desse item. Então, só para demonstrar aí o conceito, eles colocaram esses recursos, bem como colocaram aí botões, né, para demonstrar você perguntar à loja, né, no caso desse Restore Purchase aqui, você perguntar à loja, olha, esse usuário, ele já fez alguma compra? Quais foram os itens que ele já comprou? Né? E aí você configurar a sua ferramenta com base nisso. Bem como você fazer o consumo de itens consumíveis. Então, usei a bomba lá que eu comprei. Não tenho mais essa munição. Então você debita essa munição do usuário. Tá certo? Como é que isso é feito do ponto de vista de código nesse demo? Então você tem inicialmente lá uma declaração de constantes. Então para cada item que você vai vender, você vai ter aí uma constante com um nome único dentro da sua aplicação e linkando, na verdade, para uma string que também é única. E essa string ela deve ser criada no site da loja, seja na Apple Store, seja no Android Market, deve ser feita no site da loja e deve ser única, tá certo? Então sua aplicação vai ter esse mesma string que está lá na loja. Para quê? Para que na hora que você fizer a compra aqui, você possa enviar essa string para lá, eles sabendo de que item a gente está tratando. E lá na loja é onde você vai definir que para essa string o valor é tanto, se é consumível ou não, e assim por diante. Tá certo? Bom, seguindo aí, a gente tem, por exemplo, um procedimento de onCreate do form, onde no caso de uma aplicação Android, o primeiro passo é você incluir aqui o seu license key, que você obtém lá no site do Google Dev, tá? Bom, license key é uma string bastante grande que você vai copiar no site e colar aqui. Ela é tão grande que ela não cabe. Se você copiar ela e tentar colar aqui, ela não vai caber, tá certo? Então você vai partir ela em pelo menos 2 pedaços, jogar a primeira parte aqui e depois fazer uma concatenação, tá vendo? O application license key vai ser application license key mais a segunda parte da string. Já estou deixando a dica daí, porque se você tentar jogar tudo numa só, não vai funcionar, tá certo? Bom, depois você informa para a sua aplicação que você efetivamente tem esses 2 itens disponíveis, então você dá um add aí na lista de produtos da classe do in-app purchase, e você atribui aí alguns eventos, tá certo? De um setup complete, um erro, um product request response, um purchase complete. Então, por exemplo, quando terminar a compra, o que eu vou fazer? Então, ele vai disparar esse procedimento aqui e lá dentro está implementado o tratamento da lógica. Então, por exemplo, eu fiz a compra do item para remover o banner, por exemplo. No momento em que o banner for removido, vai disparar, a loja me dizer, ok, o usuário pagou por isso, a loja vai disparar esse evento de on-purchase completed, e aqui no tratamento desse evento, eu vou implementar um teste. Foi a compra do banner que o usuário fez? Foi. Então dê visible false na estrutura de banner, tá certo? E aí eu trato isso dentro da minha aplicação. Bom, nessa parte é bom dar uma paradinha, porque no caso do Android tem uma brincadeira entre os desenvolvedores, né, de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, no que diz respeito a sua license key, tá certo? Então você faz lá o cadastro dos itens que você quer comprar,
determina o preço e assim por diante. E gera, no momento que você fizer lá o upload da sua aplicação, ele gera o license key. Ou seja, ele só gera um license key no momento em que você subir a sua primeira aplicação. Mas como assim? Eu tenho que subir minha aplicação, eu tenho que ter um license key, porque eu preciso botar lá no Delphi. E aí eu não tenho license key ainda. Então é justamente por isso que a gente estava falando desse ovo galinha, tá certo? Então você tipicamente implementa a sua primeira aplicação sem o recurso de in-app purchase, sobe essa aplicação para a loja, gera a connection string, gera a license key connection string, olha, gera o license key, parte esse license key em dois, coloca dentro da tua aplicação, implementa os recursos de in-app purchase, sobe uma nova versão da aplicação, agora sim, para funcionar, tá certo? Então não tem jeito, é assim que acontece e a gente vai ter que trabalhar com isso no caso do Android. Tá? Bom, se for iOS, você não tem esse problema. O iOS não trabalha com essa questão do license key. Você não precisa sequer preencher aquela propriedade. Tá bom? Bom, para mais informações sobre como é que eu crio, como é que eu adiciono os itens, etc. Ou seja, ok, tenho a minha conta, eu preciso criar essa aplicação e quero que ela tenha 2, 3 produtos. Onde é que eu faço isso? Tá? Você faz isso no caso do iOS no iTunes Connect, tá? E no caso do Google, no site play.google. Então vocês precisam entrar aí, criar a sua aplicação, dar o nome para ela e assim por diante, e subir inclusive a sua aplicação por esses endereços, tá certo? Bom, no Delphi, uma vez que você cria essas aplicações, gere os certificados e assim por diante lá na loja, você também vai ter que entrar no Delphi e fazer algumas configurações de provisioning. Então você vai lá no menu Tools, Options, Provisioning, e aí você vai ter opções de provisioning para Application Store da Android e para o Application Store do iOS. Clicando aí, no caso, por exemplo, do Android, você tem algumas informações como o Key Store File, que você faz o download pelo site, você seleciona esse arquivo que você fez o download específico para aquela aplicação, né, determina alguns passwords e alias e assim por diante, e salva isso. Bem como no caso do iOS, você precisa colocar os Mobile Provisioning Profiles, que são certificados que são gerados pela loja da Apple, que você tem que colocar na sua aplicação e linkar aqui. A gente inclusive já tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso, sobre geração desses certificados e colocar isso aqui, tá certo? Bom, feito isso, você também vai, no momento que você fizer o desenvolvimento da sua aplicação, né, e carregar o projeto da sua aplicação, então eu estou aqui com o Demo Capital App carregado aqui no meu Delphi, eu vou clicar com o botão direito aqui no Project Manager e vou na opção Options aqui embaixo, onde eu vou ter que escolher aqui o meu target. E na hora que eu escolho o target, ele já traz aí para mim as informações que eu fiz lá de configuração do meu provisioning, tá certo? Bom, de resto, pessoal, é bem simples o tratamento do código, não tem nada demais, você entra lá, é uma sequência de ifs e elses para dizer, foi esse certificado, esse produto que foi adquirido, vem um número de índice lá, você verifica, esse é banner? É banner, então dá visible false no banner, tá certo? O demo ele é bastante completo, bastante simples de fazer a interpretação, sugiro que vocês verifiquem depois ele em detalhes. A gente não tem tempo na nossa palestra para ver mais coisas, a gente fez uma palestra de 1 hora lá no evento, então a gente não consegue ir tão além disso, porque ainda tem o período de perguntas e respostas, etc. E tipicamente algumas perguntas no dia do evento giraram em torno, por exemplo, de ok, mas o usuário comprou e eu preciso saber, fechou o aplicativo, abriu de novo. Quando ele abrir de novo, o banner está ativado. Eu preciso consultar a loja, que a gente viu ali que tem uma opção lá de consultar o que o usuário já comprou. Ela me responde e eu tiro o banner novamente, ele não vê o banner. Faço isso no create ou no show do form, vai funcionar. Pergunta o seguinte, e se eu estiver offline? Como é que eu vou fazer para persistir essa informação? Então, assim, eu entrei, o banner vai ficar visível inicialmente na minha aplicação, e aí eu tento conectar online, não estou online, e aí? Como eu tiro esse banner? Então, na verdade, assim, você fazer a sua aplicação do ponto de vista profissional, do ponto de vista final já, vai um pouquinho além do demo, que é onde a gente procura demonstrar os recursos básicos de in-app purchase, vai um pouquinho além disso. Então eu vou ter que eventualmente ter alguma base SQLite, por exemplo, na minha aplicação, persistindo localmente esses dados. Então olha, o usuário comprou o banner
a loja me informou que ele comprou, eu dou um visible false, removo, e também salvo numa base local no meu dispositivo que ele já comprou aquilo. Na próxima vez que eu abrir o meu aplicativo, eu não consigo ir online, mas eu já sei que ele comprou porque está na minha base local e eu removo o banner, tá certo? Isso daí cai em outras questões, coisas do tipo, eu tenho um iPhone e um iPad, compartilho a mesma conta nos dois dispositivos. Tô com o meu iPhone online, fiz uma compra, tirei o banner. Vou no meu iPad que está offline, tento conectar na Apple Store, não consigo, então ele não vai tirar o banner. E na base local do meu iPad eu também não tenho essa informação. Então eu vou ficar com o iPhone sem banner e o iPad com banner, até que eu conecte o iPad pela primeira vez e ele consiga fazer essa verificação. Tá certo? Então você tem alguns pormenores aí para estar atento e evitar inconsistências, tá certo? Bom, queria agradecer pessoas aí que vão ver esse vídeo agora aqui no nosso canal, as pessoas que estiveram lá no dia do evento, tá certo? O evento foi realmente muito bom, um dos melhores eventos de todos os anos, vou fazer um vídeo depois só falando sobre isso. E deixar aí à disposição os meus contatos de e-mail, @victoryjorge, Twitter, meu site, tksoftware.com/victory, e o nosso canal do YouTube, que se você está assistindo esse vídeo, você já conhece ou eventualmente caiu aqui, e eu convido você a, se não é aí inscrito no canal, se inscrever no canal para receber periodicamente as novidades. Tá certo? Então essa foi a minha palestra na Embarcadero Conference 2014 e eu agradeço a todos aí pela atenção. Qualquer dúvida pode mandar aí nos comentários, estou à disposição de vocês. Até mais, pessoal, muito obrigado e até a próxima.